Derrinotuba. Esse é o nome desse canal que eu redescobri faz alguns dias. Eu não faço a menor ideia por que eu criei esse canal. Não faço a menor ideia quando, nem o porquê. Mas eu sei que eu criei como um segundo canal de um outro que eu também não uso, que tem esse nome. E a única dica, a única pista que eu me dei foi na descrição do canal, onde está escrito devaneios excessivos. Eu tenho lidado com devaneios excessivos a minha vida toda. E eu não lembro nem quando começou, na verdade, desde a minha tenra lembrança de infância, eu já devaneava excessivamente. Mas era tudo uma brincadeira de criança no início. Né? Aquelas brincadeiras de boneca em que a gente fala sozinho, que a gente está imaginando um monte de coisa. Mas eu carreguei isso para minha adolescência e para minha vida adulta. E na vida adulta ficou muito pior. Porque a gente, como adulto, tem outras preocupações, precisa ocupar melhor o tempo com outras coisas. E devanear excessivamente é muito cansativo e ocupa uma boa parte do tempo da gente, que poderia estar sendo dedicada a outras coisas muito mais úteis para a vida. Mas o pior de tudo, agora tá melhor, porque tem mais gente falando disso, é que esse diagnóstico de um devaneador excessivo não existe oficialmente por um psicólogo, por um psiquiatra. Não é um transtorno legitimamente descrito e também não é um transtorno reconhecido oficialmente pela psicologia. Existe um autor, um psicólogo israelense que começou a falar disso nos seus artigos, nas suas publicações acadêmicas, e ele mesmo percebeu que havia um hiato, um gap enorme disso, vendo seus pacientes sofrer de devaneios excessivos e não ter nada sobre o assunto. Então ele mesmo começou a pesquisar e abriu um canal no YouTube já há alguns anos, e a partir dessa divulgação científica dele foi que outros psicólogos ao redor do mundo vêm falando mais sobre os devaneios excessivos ou maladaptive daydream. Mas um daydreamer, ele sabe que ele é. Ele não precisa de um diagnóstico oficial. Porque ele sabe o quanto que esses momentos de devaneios são prejudiciais para a vida e atrasam a sua vida. E pelo menos no meu caso, eu tenho associado o TDAH, e ainda pior, porque já tenho a procrastinação como fator essencial da minha vida naturalmente por conta do transtorno, e o devaneio sempre tem sido uma desculpa para adiar coisas, principalmente quando o TDAH está muito gritante.
tá assim, já me deixou com cansaço no limite. E aí o devaneio vem naquele momento de precisar dar ao meu cérebro um descanso, uma alegria. Porque o Maladaptive Dream, ele é muito interessante, assim, porque até de explicar é difícil, porque ele não é o sonhador, ele sabe que ele não está vivendo uma realidade, fica tudo na cabeça. Mas não há uma dissociação como o esquizofrênico tem, de que ele não percebe, de que ele não está na realidade. Não, o Daydreamer, ele sabe onde ele está, ele sabe o ambiente, ele sabe ler o ambiente perfeitamente. Mas o devaneio é gostosinho. Então você fica na sua cabeça vivendo ele, enquanto faz outras coisas. É muito comum devanear excessivamente e até andar como o seu personagem do devaneio está andando, falar como o personagem do seu devaneio está falando, enquanto você dirige, enquanto você lava um prato, até enquanto você está conversando com outra pessoa na sua frente. Existe são coisas paralelas. A realidade e o devaneio ficam simultaneamente na sua cabeça, mas a gente continua sabendo que aquilo não é verdade, tá? A gente não fica vendo um cenário na frente, não. É tudo imaginativo. Não existe distorção de realidade. É isso que eu estou querendo dizer. A gente reconhece muito bem o que está na frente da gente, o que está na cabeça da gente. E a gente pode simplesmente dizer não e agora não e focar em uma coisa, mas também trazer de volta a qualquer momento. É o superpoder do Daydreamer. Mas é viciante. Porque, pelo menos no meu caso, e nos casos que eu tenho visto dos outros devaneístas, é que a gente sempre lida com uma versão melhorada da gente. Não sou eu que estou no meu devaneio. É uma versão muito melhor de mim com que eu devaneio. É uma versão muito melhor de mim que interage com outras pessoas. Então todas as minhas inseguranças, essa versão melhor de mim não tem. É uma versão muito boa. É uma versão que talvez a gente sinta falta de não ser na nossa vida real, nas nossas relações. Então é uma boa forma de mascarar as nossas dificuldades sociais. E como não é um transtorno reconhecido, obviamente é muito difícil de ser tratado. Eu levei esse problema para meu psiquiatra e ele tratou como um toque de pensamentos, porque não tem um diagnóstico, não tem um tratamento específico para isso, não tem uma medicação para isso. Eu cheguei a tomar remédio para toque e eu não vou dizer que não funcionou, funcionou. Por um tempo meus devaneios foram silenciados.
realmente foram silenciados. Os efeitos colaterais da medicação é que eram horrorosos. Vivia com muita náusea. Muita náusea, assim, não era perda de apetite, mas era muita náusea. Eu tinha vontade de vomitar o dia todo. E era muito ruim de viver assim. Mas os devaneios silenciaram. Quanto a isso, eu não posso dizer. A medicação funciona. Mas o grande problema foi o que fazer com esse silêncio. Eu devaneei minha vida toda. E quando esses devaneios foram embora, eu simplesmente não sabia o que fazer com aquele tempo que eu ganhei. Minha vida estava parada e ela continuou parada, porque eu não tinha um objetivo. Eu realmente estava em negação. Estava em negação da perda desses sonhos, né? Dessa versão melhorada com que eu interagia nos meus devaneios. E eu tentei terapia, não deu certo, porque a terapia que eu fiz era de um psicólogo que a gente sentava e dizia assim: você vai ter que falar do que você quiser. Mas eu não tinha o que falar. Eu disse tudo o que eu tinha para dizer no primeiro dia da terapia, de como era a minha vida. E depois eu ia para lá para inventar a história. Porque para forçar assunto que eu achava completamente irrelevante. Não resolveu nada a terapia para mim. Não resolveu absolutamente nada. E é muito triste, assim. Tanto que eu deixei de tomar medicação porque eu não aguentava mais os efeitos colaterais. Abandonei a medicação. Os devaneios voltaram. E eu fiquei com eles e sem a terapia, que já não prestava, e sem um diagnóstico oficial. Eu depois tive meu diagnóstico oficialmente de TDAH, passei a medicar por TDAH, e a parte da falta de energia que o TDAH dá, a medicação resolveu. Mas o transtorno dos devaneios excessivos não. Então, continua o mesmo padrão de eu passar meus dias imaginando que eu sou outra pessoa. Muitos momentos do meu dia eu sou outra pessoa. Eu estou na minha melhor versão imaginária. Então eu tô assistindo um vídeo, mas pensando como é que a minha melhor versão está vendo aquele vídeo. Então, e conversando com alguém tão imaginário quanto, que talvez estivesse do meu lado, e que tipo de comentário eu faria com esse meu amigo muito próximo, ou pelo menos que essa minha melhor versão teria com esse amigo. Então é uma interação totalmente imaginada. Obviamente, quando eu fui ficando mais velha, meus devaneios foram ficando cada vez mais elaborados. Quando eu era criança, eu imaginava ser, obviamente, uma criança que era diferente do que eu era, mas eram brincadeiras de crianças. Eu imaginava ser
Uma criança que conseguia fazer as coisas muito fáceis, que era algo que eu não conseguia. Eu imaginava ser uma criança que tivesse alguma habilidade de dança ou alguma habilidade esportiva, que eu, enquanto uma criança obesa, não era. Sempre tive um transtorno não, mas uma dificuldade muito grande de lidar com as minhas limitações físicas por conta da obesidade na infância. Não só na infância, na adolescência também. E na adolescência eu passei... Eu acho que a minha adolescência foi o momento em que eu menos devaneei. Porque foi um momento da minha vida em que eu mais fui social. Ali entre os meus, talvez 14, 16 anos, 17, 18, mais ou menos. Eu devaneava, mas eu devaneava muito pouco, porque eu estava sempre com alguém. Eu sempre estava em um momento de sociabilidade muito grande. Eu tinha um grupo na escola com que eu me sociabilizava muito, muito tempo. E mesmo quando a gente saía da escola, a gente costumava fazer coisas fora. Então eu estava sempre com alguém, eu estava sempre conversando com pessoas reais mesmo. E sempre me alimentando de coisas para ter essas interações, para alimentar essas interações. Quando eu terminei a escola, teve faculdade, teve trabalho nesse meio tempo, então essas interações foram muito válidas. Eu passei a devanear mais quando eu passei a me afastar de algumas pessoas, não propositalmente, mas porque a vida levou a gente para caminhos diferentes. E meu grupo de amigos foi sendo reduzido até passar a ser inexistente. E eu percebi que à medida que o meu grupo de amizades reduzia, eu passava mais tempo isolada. E eu tinha mais devaneios. Os devaneios foram ficando mais elaborados, mais presentes. Eu fui ficando mais dependente dessas interações imaginadas, já que as reais não estavam mais presentes. E essa é a realidade desse canal. Eu provavelmente vou conversar muito desses devaneios. Vou tentar lembrar o máximo deles, de como eles aconteceram e falar deles, porque a pista que eu me dei no passado foi de que esse canal seria para descrever devaneios excessivos. Eu não faço a menor ideia porque tem esse nome. Eu lembro, tem uma rara mesmo, uma vaga lembrança de ter anotado essas sílabas separadamente no papel e ter embaralhado as palavras de uma forma muito lógica para formar esse nome, mas eu não faço ideia do que ele significa mais. Eu não lembro mais qual foi a lógica que eu usei para que ele lembrasse alguma coisa. Esse é o padrão da minha vida. Eu tomar algumas decisões, por exemplo, abrir esse canal, nunca mais usá-lo, abandonar-o para lá, perder o interesse totalmente e nunca mais ter tocado no assunto. Achei totalmente por acaso.
E agora eu espero, espero de verdade que eu não perca o interesse em mais uma tentativa de falar desse assunto.